Olá, sejam bem-vindos ao programa Perguntas Frequentes em Saúde, FAQ-ASF, promovido pela Clínica de Psicologia da Associação Saúde da Família, uma série de videoaulas para mantê-los informados sobre temas importantes como prevenção de doenças, autocuidado e orientações. Nessa edição, vamos abordar o tema sobre prevenção do uso de álcool e outras drogas. E o nosso convidado é o Antônio Sérgio Gonçalves. Ele é psicanalista, mestre em psicologia e educação e especialista em farmacodependências. Atualmente, ele é gerente de serviço de saúde na região oeste da capital de São Paulo. Antônio, obrigada pela sua participação. E eu gostaria de iniciar perguntando para você qual é a importância de discutir o tema de prevenção ao uso de álcool e outras drogas atualmente. Muito obrigado pelo convite. Acho que esse é um tema importantíssimo, né, para a saúde pública e é um tema muito atual, onde é importante discutir com a sociedade e desestigmatizar, né, a questão das substâncias, pois como saúde pública temos vários problemas relacionados às substâncias lícitas, né, que é o álcool, o tabaco, enfim, é um debate que precisa ser feito de modo bastante franco com a sociedade. E quais são os principais desafios enfrentados em relação à prevenção e ao tratamento do abuso de álcool e outras drogas? Ainda há muito preconceito, né, em relação à temática da dependência de substâncias. Ainda que haja um pouco mais de aceitação da sociedade em relação ao consumo de álcool, quer dizer, o álcool é parte da sociedade de consumo no sentido do seu lazer, da descontração, da vida social, assim como o tabaco também. Na maioria dos países são substâncias lícitas, né, no Brasil principalmente, mas só se fala da problemática quando ela já cruza aquela linha de fronteira, que se torna um uso abusivo ou se caracteriza como dependência. E não se fala ainda muito na discussão em relação ao uso chamado recreativo, né, que muitas vezes ali já se escondem vários casos onde já se inicia uma problemática com a substância. A gente sabe que o consumo de álcool e outras drogas afeta a saúde física, mental e, em muitos casos, também é resultado de questões sociais e mentais pré-existentes. Como a gente lida com esse cenário, Antônio? Historicamente, na história da humanidade mesmo, né, a gente acompanha o uso de substâncias que a gente diz assim, sempre muito contextualizado. Ou as substâncias, principalmente substâncias que alteram a percepção de realidade, substâncias alucinogênicas ou psicodélicas, né? Elas tinham uma utilização muito mais ritualística dentro de algum contexto religioso. Nesse sentido, ela cumpria algumas regras em relação ao seu uso social e não havia, nesse sentido, uma questão do abuso ou a problemática que a gente tem na sociedade contemporânea, que é a questão que a gente diz assim, a comercialização ou a narcotraficância, né? Onde a questão das substâncias ela passa a ser mais um produto colocado no mercado como algo de grande lucro, enfim, de grandes vantagens aí por diversos interesses. Nesse sentido, a problemática social é que o uso de substância vai se descolando, né, ao longo do desenvolvimento da humanidade, de práticas ritualísticas, né, que elas eram utilizadas. Vamos citar, por exemplo, a celebração da Eucaristia, tem lá o uso do vinho simbolicamente, o uso de algumas substâncias para comemoração, né? Então a ideia de abrir-se um espumante para fazer uma comemoração, uma inauguração. Isso vai se descolando e vai entrando numa situação onde o objetivo é o consumo e os efeitos incessantes, né, que vai se induzindo essa busca, o que a gente diz de se associa a uma compulsão, né? Então o sujeito se vê condicionado a uma utilização de modo a buscar uma satisfação ou evitar alguma percepção, algum sofrimento existente. Eu queria falar também, nesse contexto social, de um segmento, né, que a gente atende muito hoje em políticas públicas em relação à questão de álcool e drogas, que são pessoas extremamente vulneráveis, as pessoas que se encontram em situação de rua. O que a gente observa
não é uma ligação direta, estar em situação de rua e utilizar e ser dependente de substâncias. Mas o que observamos é que a situação do excesso de objetivação em meio aberto, a pessoa na rua tem pouquíssima privacidade, para preservar a sua integridade psíquica, a noção de quem ele é, ou ele enlouquece no sentido de esconder-se dentro de si mesmo, né, como um lugar de refúgio, né, onde a gente poderia talvez fazer uma analogia às psicoses, né, ou muitas vezes o uso de substância ele se torna abusivo, ele se torna extremamente necessário, caracterizando um padrão de dependência, como uma forma do sujeito alterar suas percepções, mudar sua percepção do mundo, mudar a percepção, inclusive, dos próprios sentimentos nessa sua condição de autoexposição, né? Então, esse recorte, né, desse tipo de população ajuda a gente a compreender um pouquinho essa relação que não é aquela comumente utilizada. As pessoas utilizam álcool e outras drogas para obter prazer, né? Muitos buscam como uma forma inicial de alteração de percepção de realidade, alteração, seja essa realidade externa ou interna, né? Quer dizer, eu quero mudar, eu estou muito triste, eu quero utilizar uma substância para sair desse estado, ou eu estou muito apático, eu estou sem vontade, então eu uso uma outra substância, né? Como os jovens utilizam muito em baladas, né? Às vezes misturam energéticos com o álcool, quer dizer, você usa um depressor do sistema nervoso central com um estimulante do sistema nervoso. Quer dizer, há uma forma de tentar buscar um efeito diferente, né, para experimentar uma situação. E olha que estamos falando de uma situação de lazer, de recreação, né? Mas a gente pode perceber que a questão das substâncias vai de um extremo a outro. Aproveitando que você falou de políticas públicas, Antônio, no seu ponto de vista, o que falta nas políticas públicas e na legislação em relação a esse tema? No Brasil, nós caminhamos bastante em relação ao cuidado das pessoas com sofrimento psíquico associado ao uso abusivo ou dependência de substâncias, né? Nós temos dispositivos de serviço, né, que a gente chama de dispositivos substitutivos. Substitutivos a quê? Há uns anos atrás, a única alternativa que muitas vezes as famílias encontravam era a internação. A internação em hospitais psiquiátricos, clínicas, como forma de impedir que aquele seu familiar ou que a própria pessoa tivesse acesso à substância e ficasse, aspas, né, limpa. Foi verificado, né, isso é constatado, que assim, isso funciona a mais de 90%, enquanto a pessoa está privada de acesso ao uso, privada da sua liberdade, está numa rotina que eu diria assim, artificial da vida normal dela. O avanço na política pública é pensar os centros de atenção psicossocial, os CAPs, né, álcool e drogas, onde eles compreendem que o cuidado vai ser feito em liberdade. Quer dizer, é proposto um trabalho de uma equipe multidisciplinar, que inclui psiquiatras, médico clínico, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, enfim, uma equipe multiprofissional robusta para poder compreender a realidade dessa pessoa e elaborar um projeto terapêutico singular, né? Quer dizer, um projeto voltado às necessidades daquele sujeito, sem que ele saia da sua realidade, onde ele aprenda a diminuir o seu padrão de uso ou mesmo cessar o seu uso de substância, continuando trabalhando, vivendo com a sua família. Claro que isso, dito desse modo, parece simples, né? Não é fácil, é um processo a ser construído. Assim como um histórico de dependência leva anos para ser estabelecido, o processo terapêutico também ele leva um bom tempo. Então, em termos de políticas públicas, nós avançamos muito, né, com a criação desses dispositivos substitutivos, né, que são os centros de atenção psicossocial, e as próprias unidades básicas de saúde, né? Nesse momento, a Secretaria de Saúde ela dispõe de um programa que ajuda a detecção, né, das unidades básicas de saúde com a população para poder detectar se aquele uso recreativo, no caso do álcool, ele já começa a ser preocupante e propicia que a própria pessoa reconheça se o uso dela tem ocorrido numa crescente ou se ele já é um uso problemático. Mas ainda temos muito a avançar. No cenário da política de cuidados com pessoas com uso de substância, a questão, por exemplo, da criminalização, né, do usuário, das pessoas com problemática na substância,
ainda é algo que dificulta o cuidado, aumenta o preconceito na sociedade e as pessoas demoram a buscar ajuda, né? Há um certo constrangimento social de dizer que tem um problema com o uso da substância. Mas temos ainda um bom caminho, né, a ser trilhado, e eu acredito que com a ampliação da rede substitutiva e outros trabalhos que se articulam, né, na rede de atenção primária, principalmente, seja possível ainda continuarmos melhorando mais esse processo de cuidado. Antônio, quais são os sinais e os sintomas mais comuns relacionados à dependência de substâncias, álcool e outras drogas? A caracterização, né, de uma dependência, de fato, ela é verificada, né, acho que há sinais e sintomas conforme o tipo de substância e conforme a pessoa, mas o principal é quando a gente identifica o que a gente chama de um padrão de síndrome de abstinência. No caso de álcool, por exemplo, os sinais mais comuns são aumento de ansiedade, né, a pessoa ela começa primeiramente a ficar bastante ansiosa, em seguida ela vai apresentar, não necessariamente nessa ordem, com todos esses sinais, mas são os mais comuns, tremores finos, um aumento de temperatura, um aumento de frequência cardíaca, e esse processo pode, nos casos mais graves, no que a gente chama de uma síndrome de abstinência alcoólica de moderada a grave ou grave, apresentar o que se chama de delíriums tremens, né, onde a pessoa tem alucinações auditivas, visuais, e aí a gente já está falando de um quadro grave que pode, inclusive, resultar em óbito se essa pessoa não for assistida. Por que a gente chama de síndrome de abstinência? O padrão de dependência caracteriza um período de muitos anos em relação ao uso daquele princípio, né, e o álcool no organismo ele vai ter no sistema nervoso um caráter depressor do sistema nervoso. É como se tivéssemos um carro que, mesmo acelerando, há uma pressão sobre o freio, né, que não deixa ele funcionar como ele deveria, algo retém. Então, esse caráter depressor do sistema nervoso, quando ele é retirado abruptamente, o que acontece? Há uma aceleração, né, falando metaforicamente. E essa aceleração se caracteriza por uma excitação do sistema nervoso. Então, essa excitação aumenta tremores, sentida pelo sujeito como um quadro ansiogênico, ele vai ficando cada vez mais ansioso, a temperatura sobe, o batimento cardíaco, a frequência, e esse nível de excitação do sistema nervoso chega, inclusive, em casos mais graves, a provocar essas alucinações. Mas aí a gente tem uma síndrome, né? A síndrome de abstinência alcoólica, ela é bastante bem caracterizada e ela precisa ser cuidada em serviços especializados. Então essa ideia de trancar a pessoa, impedir que ela use, pode colocá-la até num risco maior. Ela pode, inclusive, chegar a convulsionar, né, que é um risco de um aumento dessa excitação do sistema nervoso, e se acidentar em decorrência de uma crise convulsiva. Então é importante que algumas práticas, às vezes um pouco forçadas, de querer obrigar a pessoa ou impedi-la de acessar, no caso o álcool, muitas vezes elas podem ter efeitos desastrosos se feitos de modo leigo, de modo sem a assistência devida. Agora, outras substâncias, elas vão caracterizar-se de modo diferente quando o sujeito se encontra em abstinência. Por exemplo, o uso de substâncias excitantes do sistema nervoso, para falar da questão da cocaína ou do crack, né, que é a pasta no processamento do refino do crack, que ela é utilizada de forma fumada, né, ela é inalada após sua queima. O sujeito apresenta pós-uso, a síndrome de abstinência é muito rápida. Então, assim que vai passando o efeito dessa absorção da cocaína na circulação e no sistema nervoso, o sujeito, o que a gente chama assim aparece uma depressão pós-uso. Se o sujeito se sentir apático e ele vai buscar essa substância para tentar dar um up na sua vida, melhorar o seu entusiasmo, a sua vontade, o efeito que ele tem pós-uso ele é pior do que ele se encontrava antes da utilização. Então a gente diz que a cada novo uso se desce um degrauzinho a mais na percepção que o sujeito tem do seu próprio humor e da sua própria vontade. Então esse quadro vai se caracterizando por um profundo arrependimento, uma tristeza,
Às vezes, e aí é importante uma equipe profissional estar acompanhando, porque muitas vezes aparece um sentimento de não tenho jeito, de vontade de desistir de tudo, né? Então, essa é muito característica, a gente chama também de uma depressão moral, né? Então, ela vem com culpa, arrependimento. O risco é que, se não tiver um agravo ou a pessoa ter uma conduta que coloca ela em risco, o risco também desse padrão de queda, de excitação, é ela querer tornar o uso imediatamente como uma forma de sair daquele estado desagradável que ela se encontra, né? Aí você vai criando um ciclo vicioso, né? Então, eu não me sentia bem, utilizei para trabalhar mais, para conseguir estudar melhor, para conseguir enfrentar os desafios da vida, e aí eu me sinto pior depois do uso. E aí eu vou buscar mais para tentar, né, dar um upgrade no meu estado geral, e cada vez eu vou descendo um degrauzinho a mais. Então, esse tipo de abstinência, né, vai dando esse tipo de sinais. Agora, há variações muito grandes entre a forma como essa abstinência se manifesta em homens ou mulheres, em jovens ou mais velhos, se a pessoa estiver mais debilitada ou não, o baixo peso, enfim. Não há um único padrão, né? Mas há sinais importantes e que as equipes que trabalham nesses serviços, inclusive na atenção básica, né? A gente, por meio do matriciamento, vai orientando, vai capacitando, para que os profissionais possam identificar esses sinais, né, e fazer uma oferta do cuidado. Antônio, imagino que existam vários mitos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Você poderia falar um pouquinho sobre eles para a gente? Claro, um dos mitos talvez mais conhecidos, né, associando as substâncias, é aquele que diz que o cannabis ou a maconha seria a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Em estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, com adolescentes em idade escolar, né? Foi um inquérito feito em quase todo o Brasil, se verificou que a primeira substância psicoativa de contato, né, desses adolescentes era o álcool, né? Então, o álcool, como ele é uma droga aceita socialmente, e hoje a gente tem a questão do tabaco e o uso dos cigarros eletrônicos, dos vapers, né? São substâncias de primeiro contato e que não necessariamente aquela ideia de que era o cannabis que levaria para a substância só porque ele é ilícito e porque ainda há um grande estigma mesmo, preconceito associado à questão mesmo dessa substância. Mas o álcool ainda, eu diria que é a substância talvez de maior iniciação, né, de jovens, de adolescentes na questão do uso de substância psicoativa. E, Antônio, para finalizar, qual é o papel da família e da sociedade na prevenção e no tratamento do uso de substâncias? É extremamente importante o papel da família, o papel da sociedade, as redes sociais como formas de estrutura de proteção e sustentação do sujeito. Várias pesquisas demonstram que, inclusive, é citado, por exemplo, o aspecto religioso, ter alguma religião, ter uma fé, né? Além de ter uma família, ter amigos que apoiem e que não descriminalizem, não o excluam, se constituem como fatores de proteção, seja proteção no caráter preventivo à iniciação, né? Ou mesmo no sentido de fazer o seu processo de afastamento ou cessação de um padrão de uso prejudicial. Esperamos que a videoaula tenha enriquecido o seu conhecimento. Compartilhe com amigos e familiares. Obrigada, Antônio, pela sua participação, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e essa possibilidade de contribuição. Acessando o QR Code que aparece na tela, você pode rever essa e as outras videoaulas e ter acesso ao material de apoio na descrição do vídeo. Obrigada pela companhia e até a próxima aula.